E olha, o governo brasileiro quer avançar no debate sobre a regulação das plataformas digitais. A expectativa, de acordo com algumas fontes internas, é de que o tema seja discutido lá no G20. A intenção seria propor medidas de nível global com o objetivo principal de combater notícias falsas. Desde dezembro do ano passado, o Brasil passou a presidir o grupo das maiores economias do planeta, posto que deve ocupar até o mês de novembro, data que também acontece a cúpula de chefes de Estado aqui no Brasil, no estado do Rio de Janeiro. É a regulação das redes indo para o G20, Renato Batista. Como é que você vê isso? Olha, Paulo, eu vejo que é o seguinte, a gente precisa discutir essa questão da regulação das redes de uma maneira que a gente coloca algumas premissas básicas, como, por exemplo, de que o conteúdo, de maneira alguma, ele pode vir a ser censurado previamente, como a gente já viu em alguns casos as Big Techs realizarem esse tipo de medida. Agora, quando a gente... geralmente eu fico um pouco com o pé atrás quando eu vejo esse tipo de medida sendo discutida nos organismos internacionais, porque acho que aí tem outros interesses que não os interesses brasileiros. Acho que a gente tem que fazer essa discussão aqui via Congresso Nacional e colocar as premissas básicas para que esse debate não acabe descambando no que foi o PL 2630, Renato, que tratava de censura prévia. Deixa eu só receber quem chegou agora através do rádio. São 10 horas e 28 minutos. Para você que sintonizou aqui na programação da Jovem Pan, a gente está debatendo a regulação das redes sociais que foi parar no G20, meus amigos. Pode continuar. Não, e dentro das medidas que estão sendo discutidas no G20, eles chegaram a colocar, a tratar de algumas medidas que foram feitas pelo Reino Unido. Medidas que, a princípio, me parecem razoáveis, como, por exemplo, a questão da publicidade, de como ela é feita dentro das redes sociais, nada que mexa no conteúdo. O problema do Brasil é que há muitas pessoas que se incomodam com o discurso que é feito nas redes sociais, que se incomodam com a ascensão de novas lideranças advindas das redes sociais e tentam tratar esse assunto sempre de uma maneira que acaba descambando na censura prévia. O PPC é contra essa discussão no G20? Não, eu sou a favor, porque a questão das fake news, da desinformação, do discurso de ódio na rede é uma questão global, não é localizada em um país ou outro. E como bem disse o Renato, isso é um ponto interessante, porque ninguém é contra a regulação das mídias. Todo mundo é a favor. Todo mundo é a favor. Ju é contra, hein? O que o pessoal é contra, na verdade, é o conteúdo da regulação. Então, o que nós temos que fazer é sentar na mesa e discutir uma forma de regulação. Sabe por que, Ju, que você é contra a regulação? Porque você ainda não foi impedida de falar na rede. Se o Instagram agora, e ele pode fazer isso, cancelar você do Instagram, por exemplo, sem nenhum tipo de justificativa, e você ficar sem voz na rede social, você vai ficar a favor da regulação? Vai ficar contra a regulação, nesse caso específico? Claro que não. Claro que não. Óbvio que não. Óbvio que não. Eu acho, o PP... Então, assim, a questão é a seguinte, gente. A questão é a seguinte. A gente pode ter... Qual que é a preocupação da direita? A preocupação da direita é um limite à liberdade de expressão que pode vir de uma eventual regulação das redes sociais. Eu posso enxergar uma regulação que maximize a liberdade de expressão, que dê mais voz às pessoas. Porque é um absurdo o Instagram, por meio do algoritmo, conseguir calar uma pessoa que pensa diferente e dar mais voz a outra. Isso que eles fazem o tempo inteiro. O algoritmo, por exemplo, que o Instagram usa, ninguém sabe. Então, a simples transparência em entender o algoritmo já é uma regulação. Então, tem coisas e questões que a gente pode fazer, discutir e desenvolver que ajude e melhore o ambiente das redes sociais. Então, nós temos que discutir isso de uma forma séria. Não dá para ser, por exemplo, a direita completamente atrasada, que acha que qualquer tipo de regulação é censura, mas também não pode ser igual à esquerda, que quer regular sem discutir o assunto. Então nós temos que encontrar o meio do caminho. Fala, Ju. Pepe, eu já fui, sim, cerceada, mais de uma vez, em mais de uma rede, tá? Claro que eu fiquei bastante revoltada, mas a partir do momento em que eu entro numa plataforma privada, eu estou submetida às regras dela, né? Assim como os jornais tradicionais, assim como as emissoras, as grandes emissoras sempre tiveram as regras dela, sempre escolheram quem ia falar, quem não ia falar. Então, o espaço público, os diversos espaços
públicos / privados de divulgação de informações, eles sempre tiveram as suas regras internas e as pessoas sempre tiveram que se submeter para estarem nessas plataformas. Agora, é bom a gente falar que sempre, qualquer tentativa, qualquer restrição de liberdade, de pensamento e de expressão, ela sempre será travestida com uma bela faixa, uma bela etiqueta. Se a gente pegar o projeto de lei 2630, a ementa dele dispõe sobre a liberdade de expressão no Brasil. Então, é como se eu estivesse entregando mais liberdade. Mas quando você lê o projeto, ele é um monstro, ele é um Frankenstein. E ele não foi abandonado, viu, gente? Ele continua em discussão, ele é a base da discussão. O relatório apresentado pelo Orlando Silva consegue ser ainda pior. E é inevitável que, se esse projeto for para frente, nós teremos estímulos às plataformas que limitem previamente aquilo que pode ser dito ou não, porque elas serão corresponsáveis por aquilo que é divulgado. É a mesma lógica, gente, que hoje visa responsabilizar um jornalista pela entrevista que o seu entrevistado concedeu. Mas, eu quero chamar os jornalistas, Paulinho, eu gostaria de chamar os jornalistas aqui. Imagina você, jornalista, se responsabilizar por uma fala de quem você está entrevistando. Acabou o jornalismo! Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas isso é uma coisa, né? Isso é uma coisa. Eu acho que esse é um ponto que a gente... Não, isso é uma coisa. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Leia o projeto. Esquece esse projeto. O projeto já foi, já. Esquece esse projeto. Posso só apontar alguma coisa? Com base no projeto, eu tô falando com base no que é... Esquece esse projeto. Joga o projeto fora e discute a regulação da mídia. Nada, Pepe, para jogar projeto fora, nem você é. Joga esse projeto. Permite só me fazer um comentário. Quando a gente está tratando de regulação, eu sei que esse assunto, infelizmente, ele ficou contaminado pelo PL 2630. É isso, que era muito ruim. Silva, que era um PL muito ruim em vários pontos, né? Ele tratava da obrigação da rede social retirar determinado conteúdo que julgasse potencialmente ofensivo ou que tratasse de determinados assuntos. Aquilo era muito ruim. Agora a gente precisa entender uma coisa. Quando a gente fala de regulamentação, de regulação, todas as áreas da nossa vida, dos mais diversos campos, da área privada, da pública, são regulamentados. E quando a gente está tratando aqui de uma possível regulação das redes sociais, de maneira nenhuma eu quero me colocar ao mesmo lado daqueles que propuseram o PL 2630. Só que a regulação das redes sociais é discutida no mundo inteiro, inclusive pela direita fora do Brasil. A direita, que eu sou de direita, me considero de direita, no Brasil está muito atrasada de achar que qualquer discussão sobre a regulação das redes sociais vai virar um PL 2630. E não é bem por aí. A gente precisa tratar, sim, de trazer mais liberdade de expressão nas redes, porque as big techs, elas são, sim, corporações privadas que dominam o mercado, são oligopólios. E o limite delas tem que ser a legislação. Elas não podem simplesmente olhar para uma pessoa que faz um determinado discurso e retirar essas pessoas das redes sociais. As regras do jogo precisam estar postas. Mas, ô Ju, me explica uma coisa que eu quero entender a tua posição. Do jeito que tá bom? Peraí, vamos comentar algumas falas que foram ditas aqui rapidamente, tá? Primeiro, o que está em discussão no Congresso é sim o PL 2630, queiramos ou não, tá? Ponto número 2, quando a gente pega a imprensa tradicional, quem é que concede a possibilidade de existir um canal de televisão? É o próprio Estado que libera as concessões. Então, existe já um monopólio da informação. Na grande imprensa, esse monopólio é regulado pelo Estado. E é o Estado que consegue, a partir da possibilidade de cassação de concessões, de uma certa forma, conduzir aquilo que pode ser dito ou não na grande imprensa. O que nós temos hoje são plataformas múltiplas, não há monopólio, não. Nós temos Instagram, nós temos Facebook, nós temos Line, nós temos TikTok, nós temos YouTube. Nossa, cara, é outro... Sim, nós temos 5, 6... diversas plataformas, nós temos o WhatsApp. Então, cada uma se rege pelas suas próprias regras. Agora, pegando na linha do que o nosso colega falou, a nossa vida já é regulada. Eu pergunto aqui para vocês, eu posso caluniar algum de vocês?
Eu posso difamar algum de vocês? Seja pessoalmente, seja na minha rede social? Não, eu não posso. Se a pessoa decide fazer isso, ela está decidindo correr um risco de ser processada e ser condenada, como diversos casos já estão acontecendo aí. Como, por exemplo, não indo na linha da calúnia e da difamação, mas há muito jornalista hoje no Brasil que está sendo processado por magistrado porque os jornalistas divulgaram o valor do salário que eles recebem. Mas, ô Ju, deixa eu te falar uma coisa. Eu, pelo menos, tenho uma interpretação diferente, porque eu acho que esse crime que rola hoje não é um crime de calúnia e não é um crime de difamação. É um novo crime. Não é. Eu não vejo assim, porque a proporção que se tomou às redes sociais, e assim, você equiparar a rede social com uma empresa de comunicação, não é a mesma coisa. Por exemplo, como é que você pode comparar, sei lá, uma empresa de televisão com um Instagram? Para mim são coisas completamente diferentes. Sim. Ou seja, o Estado foi lá, ele regulamentou a área televisiva, agora está faltando uma regulamentação dessas redes sociais. Agora, precisamos tomar cuidado na promoção de censura, porque também se fica dando muito poder para o Estado o tempo inteiro, obviamente que essa preocupação da Ju é legítima. Agora, que precisa ter uma ordem nessa casa, está precisando. Paulo, eu vou... Rapidamente, o Capitão Farina está entrando já. Vou trazer só alguns pontos da regulamentação que foi feita, que é discutida no Reino Unido. Trata de rotular anúncios e informar quem promoveu determinados anúncios. Isso me parece que tem a ver com censura. Proibição de anúncios serem baseados em dados sensíveis dos usuários. Isso me parece uma regulamentação que protege o direito das pessoas, o direito de proteção de dados das pessoas e o direito dos usuários de não participar de sistemas de recomendação. E essa é a grande diferença das redes sociais para um grupo de comunicação televisivo. No seu Instagram, no seu TikTok, você não escolhe o conteúdo que vai até você. Eles utilizam com base nos seus dados privados aquilo que eles enviam para você. A sua televisão você pode a qualquer momento mudar de canal, ninguém vai colocar um determinado canal ligado por lá. Deixa eu prometer, eu quero voltar aqui na discussão que a gente estava sobre a questão da regulamentação das redes sociais, porque eu acho, Fabrício, que essa história, ela mexe com o ser humano de alguma forma. Você percebeu como a Júlia Lucy ficou, o Renato Batista quase, meu. Pois é uma situação crítica. Agora eu quero entender, só um minuto, você já falou muito. Quem ainda não falou sobre o tema foi Fabrício. Eu estava aqui quietinho, estava esperando o momento. Diga, Fafá. Eu acho interessante a gente debater a regulação da mídia. Isso não representa necessariamente censura, como o Renato estava falando aqui. Quando a gente olha, por exemplo, para a União Europeia, para o Reino Unido, são exemplos de comunidades, são exemplos de países que já possuem essa legislação, e aqui ninguém se atreve a dizer que a União Europeia e o Reino Unido são ditaduras, tem censura ou algo do tipo. Debater, como o Renato destacou aqui, a questão da regulação das mídias sociais na União Europeia. Eles têm cobrado ativamente da Meta, que é a empresa responsável pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, mas também do Twitter, informações básicas para entender quais são os padrões de propaganda, que tipos de dados estão sendo extraídos dos usuários, porque a gente não sabe disso hoje. É um grande mistério para quem usa, diferente realmente, de fato, de uma televisão, uma rádio, enfim. Fora que um jornalista, a gente sabe disso, né, Paulo? Nós somos jornalistas. A gente tem aqui editores responsáveis para os quais a gente precisa responder. Um usuário de uma rede social não responde a ninguém, ou pelo menos supostamente não responde a ninguém. Ninguém é responsável por ele. Como é que fica isso na legislação? Precisa de uma atualização. Então, Pepe, você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, porque eu quero ouvir Júlia. Não quero te deixar irritado. Calma. Eu quero falar depois do PP. Calma. Não, eu acho que você pode falar antes do PP. Você topa? Aí ele vai voar no meu pescoço. Eu até pensei em pegar um café, já que pensa que você vai analisar tudo com calma. A Ju não me respondeu a pergunta que eu fiz. Ela não me respondeu a pergunta que eu fiz, se hoje o negócio tá bom. Do jeito que tá bom, Ju? Sabe o que tá bom? É qualquer pessoa no Brasil conseguir abrir uma conta e poder falar o que ela pensa. E é isso que está incomodando as pessoas. E aí, eventualmente, se essa pessoa praticar algum crime, como calúnia, difamação, o afetado processa. Eu já processei pessoas que entraram nas minhas redes, falaram mentira a meu respeito, estão respondendo processo. Então é assim que funciona, já funciona assim. Quando foi comentado aqui
sobre as redes utilizam os dados dos usuários. Nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados. Os dados não podem ser utilizados de qualquer maneira. Agora, não vamos comparar a imprensa tradicional, porque nós aqui, por exemplo, da Jovem Pan, não sabemos exatamente quantas mulheres estão nos assistindo, quantos homens estão nos assistindo, qual é a idade, as preferências. A possibilidade de você chegar individualmente no telespectador é praticamente zero. Muito diferente, gente, disso aqui, ó. Olha o poder que é isso aqui. Eu consigo saber exatamente quem é a pessoa, ou seja, eu consigo perseguir quem eu quiser, se eu tiver acesso. Então, reitero, sempre as restrições virão travestidas com uma boa intenção. Sim. Eu quero proteger as pessoas de um discurso difamatório, mas sempre você vai ter a apropriação desse poder por quem está mandando para controlar o que as pessoas falam. Então, sim, vamos comentar o caso da China. Ô, Ju, peraí. Lá há muito tempo ali na China. Deixa eu só pedir para vocês reduzirem um pouquinho o tamanho do comentário para todo mundo poder falar. Vamos lá, Pepe. O primeiro ponto, assim, que a Júlia passa de uma premissa, na minha opinião, errada. Porque ela acha, por exemplo, que as empresas, as plataformas digitais são privadas. De fato são. Mas o ambiente dela é um ambiente público. Todo o debate público, o debate político, acontece hoje nas redes sociais. Não é mais na praça pública de antigamente. Então, por conta disso, você usar o argumento privatista, a empresa é privada, tem liberdade de fazer o que quiser, é um argumento equivocado. Não, porque o debate político se encontra e se faz no ambiente social. Então, só por isso, tem que tomar cuidado e tem que tratar com carinho esse debate político. Eu não posso, por exemplo, deixar... E o que você fala também, Julinha, você coloca a questão como se o ambiente das redes sociais fosse um ambiente sem problemas. A gente sabe que não. A gente sabe que pessoas de direita, por exemplo, eu vou falar dos meus amigos de direita que têm as redes censuradas a todo momento, não é? São as pessoas que sofrem mais problemas com as redes sociais. São as pessoas, por exemplo, que as redes sociais, por meio do algoritmo, conseguem calar elas e conseguem maximizar outras pessoas com outros pensamentos. Então, quando eu defendo, na verdade, a regulação das mídias, eu defendo dar mais voz a vocês, dar mais voz à direita, dar mais voz a todas as pessoas. Porque eu acho um absurdo, por exemplo, quando um amigo meu fala alguma coisa, a rede social coloca uma taxa, essa informação é falsa. Ou seja, a rede social, ela já se autorregulou. Ela já coloca o que ela acha que é falso, ela já coloca aquelas pessoas na sombra, sem poder publicar por determinado período. Então, por conta disso, eu entendo que temos que ter uma regulação que maximize a liberdade de expressão. E considerando ainda que o ambiente que nós estamos vivendo é um ambiente público, é público. Você achar que as redes sociais são privadas, esse argumento, essa premissa está completamente equivocada. Renato Batista. Só mais alguns pontos aqui sobre possíveis regulações. A direita fora do Brasil discute, por exemplo, que na rede social do TikTok você entra lá e já aparece vários vídeos para vocês, né? Para você, já tem aquela aba do para você, né? O For You. Aquela aba, em muitos casos, aparece conteúdos, pessoal, que, assim, beiram a pornografia, né? De danças sensuais, etc. E há crianças, há adolescentes que utilizam essas redes. Pessoas menores de idade, eles serão obrigados a receber esse tipo de conteúdo na tela do celular dele, porque a rede social assim o quis. Tem certas coisas que a gente precisa colocar os... Mas o PL vai tratar sobre isso? O PL que a gente tem, o 2630, obviamente não. Agora, a gente ou amadurece a discussão ou a gente faz com que... Eu também tenho vários amigos no Instagram, em outras redes sociais, que são censurados. Eu mesmo trato muito de geopolítica nas redes sociais, há determinadas redes sociais que eu coloco um assunto sobre geopolítica e porque eu estou falando, sei lá, sobre uma explosão em outro canto do mundo, o conteúdo é censurado. Porque isso não pode tratar de explosão, eles levam isso como discurso de ódio ou qualquer coisa que o valha. A gente não pode colocar a nossa liberdade de expressão na mão dos donos das grandes corporações. Fá para fechar, vamos lá.
Por favor. Ah, eu achei que você estava falando da Júlia, perdão. Não, você... Achei que você tinha apontado para ela. Seu nome é Fabrício. Não, tudo bem, perdão. O Pepe estava falando da... Ele apontou para cá, eu achei que era o telão da Júlia. Desculpa, Júlia. Olha só, o Pepe estava questionando esse ponto da autorregulação, né? A gente tem visto, quem usa o X, o antigo Twitter, as notas da comunidade e como isso tem sido mal utilizado, inclusive pelos usuários. Hoje em dia você faz uma publicação, em alguns casos há ali uma recomendação dos usuários que é feita de forma correta, mas que muitas vezes é feita na mais pura sacanagem, uma divergência de opinião, a pessoa publica uma coisa, um determinado conteúdo, o outro tem uma opinião diferente, já taxa aquilo como fake news, o post acaba sendo desmonetizado, a pessoa passa ali pelo chamado shadow ban e fica por isso mesmo. A gente precisa de uma legislação atual para tratar de um problema atual. Um rápido break para você que está no rádio, são 10 horas e 54 minutos, a gente já volta. Fala, Ju, sua vez agora. O Pepezinho. Chamou de Julinha, né? Achei estranho. Chamou de Julinha, então vamos lá, paridade de armas. Eu não disse que nas redes sociais pode acontecer de tudo. Por exemplo, não pode acontecer pedofilia, divulgação de conteúdo de pedofilia, de estupro. Da mesma forma que nós temos as regras do mundo real, essas regras são transportadas para o mundo digital. Se alguém insistir em praticar alguns desses crimes, essas pessoas estão incorrendo num crime devidamente tipificado e serão processadas e punidas por causa disso, né? Agora, sinceramente, tem que ser muito inocente para acreditar que a liberdade de expressão será ampliada a partir de uma lei que saia do Congresso. Sabe por quê, gente? Tudo que os políticos mais querem é calar a boca das pessoas. É colocar barreiras para que eles sejam criticados. Qualquer autoridade vai fazer de tudo para se blindar de crítica. Então, na dúvida, as plataformas vão começar a limitar as palavras que podem ser ditas, as pessoas que podem ser comentadas. Hoje já acontece também isso no Brasil, né? Tem algumas pessoas que a gente já não pode mencionar. Mas eu quero falar aqui para a nossa audiência, existe um livro chamado 1984. Ele trata exatamente do momento em que nós estamos vivendo, da tentativa de reescrever a realidade dos fatos e como aqueles que detêm o monopólio da informação conseguem, de fato, alterar o que aconteceu para aquilo que eles gostariam que tivesse acontecido e começar a punir as pessoas que questionam. Então, não é necessário aumentar os crimes, a tipificação criminal, porque aquilo que a sociedade entende que já não pode ser praticado, como calúnia, como difamação, como estupro, como tráfico, tudo isso já está previsto como vedado na legislação criminal. A gente basta apenas aplicar essa legislação no mundo digital. Muito bem.